Bom pessoal, olá a todos. Eu analisei no vídeo anterior Mateus 23. Agora eu vou analisar Hebreus 7:8, que é o versículo que o rapaz tinha pedido junto, que eu acredito que é sobre dízimo também, que fala assim, ó: além do mais, os que recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. Então, dá a entender aqui que ele está falando de dízimo, né? Que quem recebe o dízimo são pessoas mortais. Para a gente entender aqui Hebreus 7, pessoal, primeiro a gente tem que ler que aqui esses capítulos eles são contínuos, tá? Eu vou ler só o último versículo aqui do capítulo 6 para vocês entenderem. A esperança, com efeito, é para nós, qual âncora da alma, segura e firme, âncora da alma, perdão, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para o Éon, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que acontece? O autor de Hebreus, que ninguém nem sabe quem que é esse autor, tá? Ele está se referindo a uma nova aliança. Uma Brit Hadashah. Tá? Essa é a visão do autor. Essa epístola tem erros, tem absurdos, mas não é o foco desse vídeo, tá? É só para explicar a visão do autor. Isso que é exegese. Só que na velha aliança haviam sacerdotes. Então, na visão do autor de Hebreus, na nova aliança também tem que ter sacerdotes. Só que o que ele faz? Ele fala que o sacerdote é Jesus. Então, somos sacerdotes, diferente dos sacerdotes da velha aliança. Na velha aliança, os sacerdotes, eles eram os levitas, os descendentes de Levi. Já na nova aliança, ele fala que é Jesus, que ele é feito um sumo sacerdote melhor, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Então, a gente vai começar desse princípio. Ó. Velho Testamento tinha os sacerdotes, os descendentes de Levi. Novo sacerdote, Jesus, que não era descendente de Levi, tanto que ele menciona aqui no próprio capítulo 7. Quer ver? Ó, versículo 14. É bem conhecido de fato que o nosso Senhor, que é Jesus, surgiu de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. Então o que ele está dizendo? Que Jesus era um sacerdote, mas ele não era dessa tribo aqui de Levi. Então a única maneira dele ser um sacerdote é se ele for um sacerdote segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, tá? Segundo a visão do autor. Aí em dado momento aqui, a partir do versículo 4, ele fala dos dízimos, de uma forma errada, mas fala: vê depois a grandeza desse homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo do melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, que são esses aqui, ó, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, que é Melquisedeque, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador da promessa. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O que ele quer dizer? Que Melquisedeque era superior a Abraão, porque ele abençoou Abraão. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são os mortais. Sim. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que se os levitas recebem dízimos, que era uma ordem da lei de Moisés, Melquisedeque também recebeu o dízimo de Abraão. Na verdade ele não recebeu, tá pessoal? Já expliquei isso aqui em outros vídeos, mas é só para tentar mostrar a visão do autor. Então ele fala: os que recebem dízimo, que são os levitas, são mortais. Agora fica a pergunta: esses aqui são mortais? Vamos ver. Vamos ver a partir do versículo 2. Ó. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça. É isso mesmo, Malquisedeque. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio, nem fim de vida. Ele praticamente fala que Melquisedeque era um deus aqui, né? Porque o cara não tinha pai, nem mãe, nem princípio, nem fim de vida. Dando a entender que Melquisedeque não morreu. Como se de alguma forma ele tivesse sido arrebatado, ou sei lá, que nem alguns outros personagens aí do Velho Testamento. Então ele faz esse paralelo com Jesus. Ó. Jesus também não teve genealogia, era filho de Deus, etc. E tal. E Jesus ressuscitou, então Jesus não morreu. Jesus está vivo no céu. Então aqui, esses aqui desse lado, eles são os imortais. Porque
Porque segundo o autor, Melquisedeque não morreu, e Jesus também não, Jesus está vivo lá no céu. Lembrando que para o autor de Hebreus, a nova aliança é um espelho da velha aliança, na visão dele. Seria uma coisas espirituais daquilo que era material de Israel. Então por isso que ele coloca aqui, ó, os que recebem dízimos hoje, quando o autor está escrevendo, são mortais. Agora, são os mortais que vão continuar recebendo o dízimo ou são os imortais? Vamos ler aqui no versículo mais para frente. Versículo 11. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo. A lei do que, pessoal? A lei do dízimo, tá? Esse é o contexto que ele está falando aqui. Qual a necessidade haveria de outro sacerdote? Outro sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Só um PS aqui, uma pausazinha, tá? Um rapaz comentou já aí se eu não enxergo bem. Não, eu não enxergo bem, tá, pessoal? Na verdade, eu tenho até um óculos ali que está quebrado, né? Que eu comprei um óculos numa óticazinha barata aqui em Santana. Ele não durou 3 meses, ele quebrou, foi curar com super bom, e ficou pior ainda, tá? Eu tenho condição de fazer um óculos? Tenho. Eu poderia chegar agora e fazer um óculos baratinho para mim, mas só que como eu estou nessa instabilidade aqui de mudança, então por enquanto eu não posso fazer nada. Eu fico meio preso aqui sem saber o que vai acontecer, ou quando vai acontecer, tá? Minha esperança era que não acontecesse nada. Eu poderia fazer um óculos, até arrumar os dentes, etc. Mas por enquanto eu estou nessa instabilidade, então eu não posso fazer os óculos ainda, tá? Continuando aqui, ó. Mudando o sacerdócio, necessariamente se faz uma mudança na lei. Opa, agora chegamos ao ponto-chave aqui no vídeo. Do que ele está falando aqui? Sobre dízimos, levita, ele está falando sobre a lei dos dízimos. Dízimos. Então, na lei dos dízimos, você tinha o sacerdote, você tinha os levitas que recolhiam os dízimos, eles eram pessoas mortais, etc. e tal. Só que nessa nova lei que ele está falando, que é uma nova aliança, você tem Jesus como sacerdote, é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que segundo o autor não morreu, e você também tem o dízimo, só que desses imortais. Agora, se você tem um novo sacerdote, você tem uma mudança na lei, segundo o autor. Se há mudança de sacerdócio, há necessário que se haja mudança na lei. Logo, esses dízimos aqui, ó, já não são mais os dízimos daqui. Porque se o sacerdote é espiritual e é imortal, então o dízimo não pode ser mais material, nem nada disso. Porque você não está dando mais para um sacerdote levita, para um mortal. Então qual que é o dízimo que ele está falando aqui? O dízimo aqui no contexto é espiritual. Deixa eu ver se ele menciona aqui em algum versículo específico isso. Sim, vamos ler aqui, ó, a partir do versículo 15. Mas claro ainda se torna isso quando se constitui outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Não segundo a regra de prescrição carnal. O que ele está falando? Não é segundo a carne. Então tudo isso daqui era carnal, essas coisas aqui do Velho Testamento, na visão do autor. Mas de acordo com o poder de vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, está abirrogada, preste atenção, abirrogada, quer dizer, anulada, a prescrição anterior. Qual que é a prescrição anterior? Isso aqui, ó. Está abirrogado, está anulado. Porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição. Está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Só ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Deixa eu ler aqui o versículo, a partir do versículo 27. Ó. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia. Primeiramente por seus pecados e depois pelo povo. Ele já o fez, é Jesus, uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza. A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, tornando-o perfeito para sempre. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Isso aqui está birrogado. Ó. E que esses sacerdotes que faziam sacrifícios pelo povo, Jesus fez um sacrifício só. E pronto, acabou. Uma vez por todas. Então, não precisa mais de sacrifícios e, automaticamente, não precisa mais de dízimos. Porque você já não tem mais um sacerdote carnal.
para receber o dízimo. Você tem um novo sumo sacerdote, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então é disso que o autor está falando. Então, na visão do autor, tudo isso daqui já foi abirrogado, porque Jesus é o novo sacerdote. Então, nós voltamos até naquele ponto que eu já falei aqui 500 vezes para vocês, que não era nem para ter o cargo de pastor. Porque se foi abirrogado aqui aos sacerdotes, levitas, não era para ter pastor. Jesus é o sacerdote, Jesus já fez o sacrifício perfeito, os dízimos são coisas espirituais que Jesus recebe. Então isso aqui já acabou. Acabou, segundo o autor de Hebreus. Segundo o autor de Hebreus, isso aqui é a velha aliança, isso aqui já foi abirrogado. Acabou. Ó, abirrogado, foi anulado. Então, se foi anulado e o próprio autor de Hebreus fala que os sacerdotes já não existem mais, que só Jesus é o sacerdote, como é que tem pastor hoje em dia? Como é que tem o cargo de pastores recebendo dízimos? Esses pastores eles estão usando coisas que é do Velho Testamento, que é de outro povo, de outra cultura, para receber dízimo. Dízimos e ofertas. Agora, lê Hebreus no Novo Testamento de vocês. O que está dizendo? Está dizendo que Jesus é o novo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Dízimos não precisam mais, porque eram os mortais que recebiam dízimos. Jesus não é mortal. E Jesus já fez um sacrifício perfeito, então acabou. Como diria Bolsonaro, acabou, porra, acabou. Como é que tem pastor hoje em dia, então, aí pegando o dízimo dos fiéis? Complicado, né, pessoal? Então, o próprio livro de Hebreus atesta aquilo que eu já falei em outros vídeos. Vou até colocar na mesma playlist, tá? Para quem não sabe o que é playlist, é quando eu coloco os vídeos do mesmo tema, tá? E às vezes eu coloco na tela final desse vídeo. É um quadradinho que aparece aqui do lado, geralmente, ou desse lado, depende de conforme for, onde tem essa série de vídeos, onde eu já provei que não existe o cargo de pastor na Bíblia. E aqui esse livro de Hebreus, nem eu tinha reparado nisso, mas foi mais uma prova disso. Ó. Tudo isso daqui para cá, segundo o autor de Hebreus, já foi abirrogado. Acabou, porra! Tá bom, galera? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.